Ao integrar o Firebase Authentication em um aplicativo Android utilizando o Jetpack Compose, o nosso objetivo inicial é integrar as principais funcionalidades, como é o caso de autenticar, cadastrar ou então sair do aplicativo. Só que fazer apenas isso não é o suficiente para a gente chegar no resultado esperado, como por exemplo, uma experiência de uso interessante e até mesmo uma flexibilidade mais interessante dentro do nosso código. De tal forma que, se a gente quiser fazer a autenticação e quiser entrar na tela que precisa autenticar, a gente consiga fazer isso em qualquer parte do nosso aplicativo. E até mesmo o contrário, se a gente sai do aplicativo, em qualquer parte do aplicativo, a gente consegue voltar para a tela de autenticação. Esse tipo de comportamento, para que seja possível, a gente precisa saber quais são as técnicas que permitem fazer isso. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você consegue fazer a implementação desse código. Mas é claro, antes da gente começar, deixa um like, um comentário para engajar o vídeo, faça inscrição se ainda não fez, vire membro se puder, porque tudo isso apoia aqui o canal. E sem enrolação, eu vou entrar aqui no Android Studio e veja que eu estou com um projeto que a gente está trabalhando desde o começo dessa série, que é praticamente um curso de Firebase Authentication com o Jetpack Compose. Se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, ou então está iniciando essa série por meio desse vídeo, saiba que existem outros vídeos que eu recomendo que você veja antes, para você pegar todo o histórico, tudo que a gente já fez até então. A playlist está acessível aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, ou então fique à vontade aí para perguntar nos comentários que eu posso trazer para você também. E o que eu tenho que trazer nesse momento é que esse é o projeto Minhas Tarefas, a gente tem algumas mudanças e para quem está acompanhando, vamos entender quais são essas mudanças. Inicialmente aqui na nossa tela logada, que seria ali a nossa tela de lista de tarefas, agora eu coloquei o e-mail do usuário que foi autenticado na Top App Bar. Então, nesse caso eu tenho alex@felipe.com, se fosse outro usuário, ele iria trazer essa informação. Isso é interessante para verificar se de fato o usuário que a gente autenticou é ele mesmo, né? Ou então se você quiser cadastrar outros usuários, quiser visualizar, você também vai ter essa capacidade. Saiba que tudo que eu vou mostrar aqui para vocês já tem um commit que foi feito aí no repositório desse projeto, então você vai conseguir acessar só pegando aí esse commit e vendo quais foram as mudanças. Rapidamente eu vou sair aqui dessa área logada, vamos para a área que a gente precisa fazer a autenticação, e aqui também teve algumas mudanças, como é o caso de colocar esse scroll para que a gente consiga visualizar os componentes. Outro ponto é que eu coloquei o nosso Visual Transformation integrado aqui com os cliques do nosso ícone, então a gente tem aqui disponível, tá vendo? E no cadastrar, a gente agora também tem o Visual Transformation da senha. Foi isso que eu coloquei para melhoria de experiência aí de usuário, só que tem sim outros detalhes que pode colocar, mas eu já deixei esses pontos porque no vídeo anterior eu falei que eu ia fazer. E o último ponto para a gente continuar nessa parte que vai envolver essa técnica que eu vou ensinar para vocês, basicamente eu estou usando aqui a nova versão do Android Studio Beta, que eu vou até pegar aqui a versão, que é essa Android Studio Koala, que ela vem baseada no IntelliJ 2024.1.1. É uma versão mais recente e eu optei por ela, mesmo sendo beta, porque na Jellyfish eu notei que aquele plugin que mostra os atalhos, que é esse plugin, ó, eu coloquei aqui o Ctrl N, ele não estava funcionando e ele é muito interessante quando eu faço aqui o conteúdo, até mesmo para quem está aprendendo agora, ver quais são os atalhos que eu utilizo aqui, caso eu não falar, tá bom? Seja para Windows ou para Mac. Então, o próximo passo que a gente vai entender agora é saber quais são essas técnicas que eu quero colocar, como que eu faço, né, para ter aquela flexibilidade, para a gente fazer a autenticação ou sair do app em qualquer parte do nosso destino. Para isso, primeiro a gente precisa revisitar e entender qual foi a lógica implementada. Então, quando a gente está trabalhando aqui nesse aplicativo, basicamente, quando a gente faz aqui a autenticação, a nossa tela, que é a nossa tela de sign in, ela vai ter um evento no qual ela vai se responsabilizar, indicar que a gente precisa fazer essa navegação logo depois que essa autenticação é feita, tá bom? A gente conseguiu fazer essa implementação, usamos ali o Shared Flow e funciona tranquilamente. A gente vai testar aqui, ó, ele vai entrar e tranquilo, não tem nenhum problema. Só que perceba que essa implementação, ela sempre depende que a gente coloque esse evento de navegação. Então a gente fez isso para autenticação, mas se fosse uma outra tela que precisasse fazer uma autenticação também, a gente teria que novamente colocar essa navegação. E também, né, se a gente quisesse fazer um comportamento mais automático, a gente precisaria colocar também esse evento. E o que eu quero mostrar para você é uma maneira de evitar esse tipo de comportamento. Afinal, se o nosso usuário ele
autenticou, porque a gente já não manda direto para essa tela logada. E também meio que a fase contrária, né? Se eu chegar aqui dentro do aplicativo, navegar para New Task e para outras telas, eu quero também ter essa possibilidade de sair do aplicativo, mas ao mesmo tempo eu não quero ter a mesma responsabilidade, como é o caso dessa tela de lista de tarefas, de fazer a navegação manualmente, né? De ter que colocar o evento, colocar a navegação para o grafo de autenticação, percebe? É bastante complexidade, não é tão flexível, não é tão simples de fazer isso. Então a minha proposta é evitar que as telas se responsabilizem por isso e as telas apenas indiquem: olha, eu fiz a autenticação, olha, você precisa sair do app. E de alguma maneira a gente vai ter um código que ele vai ficar atento a esses eventos e automaticamente, de uma maneira global, assim digamos, ele vai conseguir fazer as navegações pra gente. Então é isso que eu quero mostrar para você e vamos ver como que a gente pode fazer isso, né? E é claro, antes de começar a fazer isso, dado que a proposta é tirar essas navegações atuais, nesse momento eu vou aproveitar para tirar essas navegações, porque a gente agora não vai mais ter esse tipo de comportamento. Para a gente remover essas navegações, a gente pode vir sim no nosso arquivo que envolve essa navegação, que é esse UI Navigation, e dentro dele a gente vai ter, por exemplo, aqui ó, no nosso Auth Graph Navigation, essa navegação que vai para o Home Graph. A gente vai remover porque agora não vai ser mais responsabilidade dos nossos destinos. Então vamos tirar aqui. No momento que eu tirei do Auth Graph, veja que sim, ele tem aquela integração de navegar para a tela de lista de tarefas. Então vamos remover também esse código do nosso sign-in screen. Então o sign-in screen, a única coisa que ele vai indicar é: olha, aconteceu aqui a autenticação. Aí depois que a gente falar que teve a autenticação, quem tiver ligado se realmente aconteceu ou não, vai se virar com isso. Para isso, a gente remove aqui tudo bonitinho, não vai ter mais essas navegações. Sem essas navegações, o que a gente vai perceber é que essas lógicas para verificar se foi autenticado, etc., já não vai ser mais responsabilidade desse código. Então a gente pode apagar aqui o nosso isAuthenticated, que vem lá do ViewModel, tá bom? Dentro lá do nosso ViewModel, que é do nosso sign-in ViewModel, a gente vai perceber que esse código já não é mais necessário para o que a gente vai fazer. Então a gente fez a remoção aqui do Sign-in Navigation, a gente vai fazer também a remoção lá do nosso outro grafo, mas perceba que o grafo de autenticação ele já não é mais responsável em lidar com esse tipo de navegação. E agora que a gente fez isso para o Auth Graph, se a gente vir no Home Graph, vamos perceber que temos algo similar. A diferença aqui é para login, eu vou simplesmente remover. E eu fiz a remoção, e dentro dessa remoção a gente vai também tirar tudo que envolve essa navegação inicial que a gente configurou. Então veja que agora já não tem mais essa necessidade de ficar verificando se tem que autenticar ou não. Óbvio, quando sair do aplicativo a gente vai falar que vai fazer o sign out, mas depois que faz o sign out, com a nossa solução, a gente vai pegar esse evento e vamos fazer isso de uma maneira que as nossas telas não sejam responsáveis. Agora podemos partir para o próximo passo, que é conhecer essa solução. A ideia dessa solução, basicamente, é a gente criar de fato um código mais global. E se é um código mais global, a gente precisa ir num momento que é a raiz aqui dessa configuração de navegação, que nesse caso específico é na nossa main activity, onde a gente tem acesso ao nosso Nav Controller. A gente até percebe que dentro aqui dessa parte mais raiz é onde de fato a gente faz a navegação de verdade, né? Então a gente pode apagar o onNavigate to Home Graph e podemos apagar também o outro carinha, que é o nosso onNavigate to Login. Então não iremos mais indicar para os nossos grafos que eles precisam se preocupar com isso. Eles só vão se preocupar com a navegação mais interna que envolve os destinos que eles configuraram. E agora vem aquela questão, se eles vão fazer isso, qual vai ser o ponto no qual a gente vai lidar com essas navegações que vai permitir esse comportamento mais global, né? Vai ser de fato logo depois que a gente tem acesso ao nosso Nav Controller. Então nesse código que a gente tem aqui no nosso Nav Controller, é onde a gente vai se responsabilizar para fazer isso. Aqui no Koala, né, no Android Studio, eu já habilitei o Gemini e veja que ele deu uma sugestão que não faz sentido, tá bom? Mas tudo bem. É bom você saber disso, porque eu já fiz uma introdução aqui no nosso canal, né, falando sobre o Gemini, então se você quiser conhecer essa ferramenta, vai ter um vídeo aí também mostrando o que você precisa saber sobre ele. É bem interessante. E agora que a gente tá nessa parte de fazer essa configuração, a gente precisa entender como que a gente pode fazer isso. Basicamente, podemos usar ferramentas que a gente já está acostumado aqui no Android, como é o caso de ViewModel, que é aquele estado, ou melhor, aquele gerenciador de estado, que ele se mantém vivo, mesmo que ocorra ali as mudanças de configuração. Então, a gente vai criar um ViewModel que ele vai ser focado apenas em fazer essa comunicação, em verificar se foi autenticado, se não está autenticado, trazer essa informação nesse momento raiz, e aqui sim a gente vai pegar as ferramentas que a gente tem disponível para poder tomar essa decisão. Então primeiro vamos criar esse ViewModel. Aqui nesse pacote, ou melhor, nesse projeto, a maneira como eu organizei os ViewModels foi dentro do UI ViewModels, mas poderia ser também em um outro lugar, ainda mais que vai se tratar de ViewModel que ele não é preso a uma tela. Então isso é importante você saber, porque muitas vezes você vê ViewModel preso a uma tela, mas não necessariamente ele
precisa ser preso a uma tela. Ele pode ser um view model mais focado para a lógica de UI, entre aspas, mas que envolve aqui essa lógica de como a UI ela vai se comportar em navegações, por exemplo. Então, para isso, eu vou criar aqui o nosso Kotlin class file, eu vou chamar de app view model. Eu vou deixar como app view model porque a minha intenção desse view model é que ele seja de fato um view model para controlar o estado da nossa aplicação, sem ser uma tela necessariamente, e sim a aplicação num todo. Então eu vou colocar aqui, ó, view model, assim como a gente já fez anteriormente, tudo bem? E dentro desse view model você pode colocar tudo que é interessante, que é necessário para que ele faça esse papel de comportamentos globais. Nesse caso em específico, é só ter acesso ao nosso repositório do Firebase, que vai ser o private val, vamos pegar aqui, ó, Firebase Auth Repository, né? Se eu não me engano, esse é o nome. Eu vou deixar só Firebase Auth e aqui eu vou pegar a referência que a gente precisa. Ele deu essa linha com o nome repository, então eu vou deixar dessa forma que aí não tem nenhum problema, tá bom? Porque sim, ele poderia trabalhar com outros repositórios, de repente alguma outra fonte de dados que seria interessante fazer um comportamento global. Então não se restringe apenas a essa implementação que eu estou fazendo. Esse recurso ele vai servir para um monte de coisa que você pode fazer dentro aí das suas aplicações. Então veja assim como uma ferramenta para você lidar com situações globais. E agora que eu fiz isso, o próximo passo agora é a gente entender o que precisamos inicialmente para a gente conseguir fazer essa configuração, né? Então, se a gente começa a olhar o nosso Firebase repository, a gente vai perceber que a gente tem aquele current user, que é a informação no qual a gente vai saber se o usuário está autenticado ou não. Então, aqui nesse momento, a gente meio que pode refletir também essa informação. Aí, óbvio, né? Para a gente fazer isso, a gente pega toda aquela estrutura que a gente já está acostumado, nosso MVVM, né? Que ele vai pegando ali as informações de maneira reativa. Então, a gente vai ter ali um private val. Aí eu vou chamar isso aqui só de state, porque ele não vai representar a parte de tela, tá bom? Vai ser só um estado que a gente vai lidar com as informações que vão mudando. Então, nesse caso, eu vou colocar o mutable state flow. Ele até está sugerindo esse app view state. Eu não quero colocar esse nome app view state, mas esse app e state já começa a ser interessante. Então, de fato, eu vou criar esse app state, que a minha ideia é que ele seja algo mais genérico. Nesse algo mais genérico, eu vou criar até mesmo dentro desse arquivo, tá bom? A gente vai ter o nosso app state. Eu vou deixar nessa parte de cima. E no app state pode ser naquela estrutura de data class. Aí aqui é onde a gente precisa definir o que geralmente a gente vai precisar nesse tipo de estado. Inicialmente, a gente pode começar trabalhando com o usuário que a gente precisa para saber se vai fazer uma ação ou outra. E aí, nesse caso específico, a gente pode sim indicar que a gente vai ter um novo usuário, que vai ser um modelo mais interno, que não é necessariamente relacionado com o Firebase. Por mais que a gente utilize o Firebase como uma ferramenta de autenticação. Esse usuário ele poderia ter outras informações e o Firebase ele só dá a informação que a gente precisa, que no caso é um e-mail, etc. Então a gente pode ir dessa maneira, né? Então como que vai ficar esse usuário, né? A gente pode falar que é um usuário que ele inicialmente vai ser nulo, tá bom? E esse usuário a gente vai criar como se fosse um modelo mesmo. Então create class, a gente vai colocar em outro arquivo, eu vou colocar no nosso models, que é onde eu já tenho ali o modelo da nossa tarefa. Aí aqui sim, inicialmente a gente pode falar que esse cara, ele vai ter apenas o e-mail, que pode ser vazio, para ficar fácil essa integração, tudo bem? E se você quiser adicionar mais informações a esse usuário, que ele vai trafegar durante a aplicação, você pode colocar, porque não vai ser necessariamente o que reflete no usuário do Firebase Authentication. Agora que a gente fez isso, o próximo passo agora é fazer a primeira integração. Nessa primeira integração, a gente já sabe como que funciona, a gente pode simplesmente pegar esse nosso Firebase e fazer ali um combine, né? Então a gente pode pegar aqui o nosso state, que é esse mais interno, e fazer um combine, né? Deixa eu pegar aqui o combine dele, deixa eu ver se ele mostra pra gente, né? Às vezes eu esqueço como é que eu coloco isso daqui. Então deixa eu ver aqui, ó, state, ponto. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo fazer ali aquele combine que geralmente eu faço. Então vou fazer bem devagar para ver se ele completa para mim. Então state vai ser igual state, ponto. Agora sim, então acho que quando eu usei sem referenciar uma variável, ele não está fazendo autocomplete. Isso complica um pouquinho, né? E agora que eu coloquei aqui o combine, o próximo passo é pegar o Firebase Auth Repository e a gente pega o current user. Aí nesse cara aqui, a gente pode fazer sim a nossa primeira integração, que vai ser pegar ali o parâmetro que a gente tem de state, que pode ser chamado de app state nesse caso, tudo bem? O usuário que a gente vai vir lá do nosso Firebase, e aí a gente faz essa primeira integração, que é uma cópia mandando esse usuário. Como a gente sabe, aqui a gente não vai ter necessariamente o usuário disponível, então ele vai ser nulo, ou então vai ser do tipo que a gente está querendo criar. E para isso a gente pode fazer da seguinte maneira, a gente pode simplesmente extrair para uma variável, então deixa eu até subir esses parâmetros aqui, né?
agora sim, é que ele colocou embaixo, né? Geralmente eu deixo aqui em cima, eu acho mais fácil, né? Então eu vou pular uma linha aqui no combine, beleza, eu acho que agora tá mais tranquilo, e aqui eu vou criar a variável que vai ser essa user. Nessa user, eu vou pegar o usuário que a gente recebe ali de cima, então eu vou até especificar que é o Firebase Auth por enquanto, né? Então, Firebase User. A partir desse Firebase User, eu vou verificar o nosso e-mail, né? Se ele tem aqui o e-mail. Se ele tiver o e-mail e ele for diferente de nulo, eu vou criar o usuário com esse e-mail. Então, é basicamente isso que eu vou fazer. E caso contrário, ele vai devolver essa informação como nula, porque a informação nula ela é interessante para a gente tomar a decisão. Então, inicialmente, a gente pode considerar esse viewModel dessa forma. E aí, agora, nesse momento, a gente tem que fazer toda a integração necessária, como é o caso de colocar a configuração na injeção de dependência com COI, e aí depois a gente vai lá no nosso código que tem o navigation, que tem o nosso controlador, e a gente faz as primeiras integrações. Então, primeiro eu vou entrar aqui no nosso Coin Modules. Eu vou indicar que agora a gente vai ter o App ViewModel, só para ele importar essa classe, tá bom? E em seguida eu vou usar o ViewModel Off, beleza? App ViewModel. Ele não colocou ali porque eu fiz com tab, né? Essa que é a parte que é a única coisa que eu não gostei do Gemini é que às vezes esse autocomplete dele é errado, tá bom? Mas tem coisas que ele ajuda bastante. E agora que eu coloquei aqui a nossa classe nas dependências, podemos voltar na nossa main activity e agora a gente pode começar a refletir no que a gente pode fazer para conseguir as informações necessárias para tomar essa decisão. Se a gente vai entrar na tela autenticada, ou então na tela de login. E para isso a gente pode começar primeiro pegando o ViewModel, que eu vou chamar de App ViewModel, que ele vai vir a partir do Coin ViewModel. Aí nesse Coin ViewModel eu vou deixar como App ViewModel, aí sim ele conseguiu autocompletar, show de bola. E deixa eu só ver, ele colocou aqui 2 parênteses. Eu só tirei e beleza. Aí com esse nosso App ViewModel, o que a gente pode fazer é o seguinte, ele está sugerindo uma coisa que não faz muito sentido, tá gente? Então ignore. Mas basicamente a gente precisa ter acesso àquele estado. Então ter acesso ao estado é só fazer da seguinte maneira. AppState é igual a App ViewModel, aí a gente vai ter o nosso state, collect as state. Inicialmente é isso. Óbvio, a gente precisa de um valor inicial, que vai ser o nosso app state. Como a gente já sabe, esse nosso app state inicial, ele vai ter ali os valores como nulo, né? Então, é de fato uma situação onde a gente não tem o usuário disponível, tá bom? Então, é importante você já ter isso na cabeça, até mesmo para que no momento que a gente montar a nossa lógica, a gente consiga entender como que a gente pode meio que raciocinar esse momento. Então, nesse momento, se a gente fosse fazer o código de tomada de decisão, a gente sempre iria para a tela de autenticação. Então, isso é um ponto muito importante. E agora que a gente tem esse nosso app state, a gente precisa raciocinar. Dado que a gente precisa tomar essa decisão para falar para onde a gente vai navegar, a primeira coisa que a gente sempre faz é considerar que o código não pode rodar em um código de composição. Então ele sempre tem que entrar em um effect, como é o caso do launch defect. Então essa é a primeira coisa que você precisa já entender. Colocar um launch defect para você não ter aqueles problemas de looping. E agora que a gente fez isso, o nosso próximo passo é entender qual dessas informações a gente vai trabalhar para sempre fazer uma verificação nesse launch defect e então fazer uma tomada de decisão lógica. Nesse caso específico vai ser o nosso app state. É claro, o app state, como a gente pode ver aqui, ele tá como o state app state, então a gente precisa colocar o by para que a gente consiga acessar as informações mais internas, como é o caso do usuário, né? E agora que a gente está dentro desse launch effect, o outro passo é a gente entender o que a gente pode verificar para tomar a decisão. Inicialmente, o que a gente pode fazer de verificação é de fato o valor do usuário, né? Se ele é diferente de nulo, inicialmente a gente pode pensar da seguinte maneira, ele vai ter que navegar lá para a nossa tela de Home Graph, tudo bem? Então ele vai fazer isso. Caso contrário, ele vai fazer aqui o Nav Controller para o nosso Auth Graph. Então, inicialmente, isso faz sentido de uma certa forma, né? Só que aí agora a gente vai precisar pensar da seguinte maneira, né? Inicialmente, ele sempre vai ser aqui nulo. O que isso significa? Que independente do que acontecer, ele sempre vai entrar na tela de autenticação. E isso é importante você ter em mente, e até mesmo ver isso acontecendo, porque vai apresentar comportamentos que você não espera, tá bom? E eu quero te mostrar isso. Olha só, o app rodou e ele entrou na tela de autenticação, depois veio para a nossa tela principal. Então perceba que de fato, né, fazer apenas dessa maneira é uma maneira mais inocente, né, de resolver esse caso, porque tem muito mais detalhe que a gente precisa se atentar. Então, como que a gente lida com isso, né? Dado que a situação inicial, ela sempre vai ter ali um valor padrão que ele, de fato, ele vai ser responsável em falar, olha, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, a gente precisa usar mais um tipo de informação para poder nos guiar de uma maneira mais precisa.
Um exemplo que a gente pode considerar é o seguinte, é a gente identificar se esse momento inicial ele é um momento de carregamento. É uma forma que a gente pode verificar, então é meio que um estado do nosso dado. Se ele está carregando agora, se ele já carregou, etc. Eu vou fazer uma implementação simples para você ver como que funciona, mas você poderia, por exemplo, sei lá, usar aí um sealed class, você poderia usar um enum para poder também determinar isso. E aí, como que a gente faz, né? Para isso, a gente vai precisar sempre investigar de onde a nossa informação vem e se essa informação, de onde que ela vem, consegue sinalizar isso pra gente. Se é algo inicial, zerado, que não fez nenhum tipo de busca, ou então se está fazendo a busca e já terminou. Então, para isso, a gente vem no nosso AppViewModel. Como a gente sabe, a gente tem o nosso Firebase Auth Repository, que é onde a gente tem aí acesso a essa informação. E, inicialmente, como a gente pode ver, o nosso Firebase Repository, ele também não tem essa sinalização pra gente, tudo bem? E inicialmente aqui dentro do nosso código, né, interno mesmo, o valor sempre é nulo. Então, de fato, aquele problema do jeito que ele está relacionado à forma como a gente implementou. Aqui dentro desse nosso repositório, a gente tem que ter, sim, essa informação a mais para poder dar essa flexibilidade para a gente agir corretamente conforme ali o estado inicial da nossa aplicação. E aí, como que a gente faz isso? Não tem tanto segredo, vai ser apenas uma maneira, alguns nomes diferentes para o mesmo resultado que a gente está chegando até então. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui uma outra estrutura de classe que vai determinar se a gente tem um usuário atual, se está carregando ou qualquer outra informação que seja importante durante essa comunicação. E aí, geralmente, quando está no repositório, eu costumo chamar esse tipo de padrão de result, né, um resultado. Então aqui eu vou chamar de auth result. E dentro desse auth result, basicamente, eu vou falar que a gente vai ter o current user, que aí nesse current user a gente pode falar que é o Firebase user, que vem ali da referência do Firebase, tudo bem? Inicialmente ele é nulo, mas também eu vou ter informação para falar pra gente. Olha, eu estou carregando ou não? Ou eu já carreguei, eu já fiz esse carregamento inicial? É assim que a gente pode estar verificando isso. Então, geralmente eu costumo chamar de isInitLoading, tudo bem? Se é o primeiro carregamento, aí eu preciso tomar uma ação, eu preciso entender que eu não posso de fato fazer aquilo que eu gostaria de fazer naquele momento, porque é o primeiro carregamento, ele vem com valor padrão, que ele não é um valor que eu realmente preciso atuar, tudo bem? Então eu posso indicar que quando eu estou criando esse objeto, se eu não fazer nada, ele vai ser sim um primeiro carregamento, eu vou deixar como true, é o primeiro carregamento, é um carregamento de inicialização. E agora que eu fiz isso, qual que é o próximo passo? A gente precisa agora entender, dado essa estrutura, qual que vai ser o momento que ela vai alterar e também começar a utilizá-la. Então para isso, a gente vai precisar mudar aqui essa nossa estrutura, não vamos mandar o objeto Firebase, a gente vai mandar o nosso auth result. E aí um ponto legal disso é que com o auth result a gente ganha também muito mais flexibilidade, porque se a gente precisar colocar mais coisas que a gente precisa devolver, a gente consegue colocar. Então esse é um dos grandes benefícios de você evitar de mandar diretamente a implementação, um código que você não mexe, porque você não tem tanto controle quando você precisa, tá bom? E agora que a gente fez isso, o outro passo vai ser, de fato, fazer esse controle. E aí esse controle a gente vai precisar identificar dentro do nosso código. Nesse caso específico, é quando a gente tem ali aquele nosso listener. Lembra que esse listener ele vai dar acesso ao nosso Firebase User. Se eu não me engano é isso, né? Deixa eu até ver qual que é o tipo. É isso mesmo, Firebase Auth, na verdade. Então, Firebase Auth. E a partir desse Firebase Auth, a gente consegue ter as informações lá do Firebase Authentication e a gente consegue transformar para as coisas que a gente precisa. Então, aqui dentro desse código, a gente vai precisar fazer essa atualização. Então, eu posso até fazer com o update, tá bom, gente? O update eu acho que seria até mais interessante. E aí, no update, a gente faz uma cópia, e dentro dessa cópia, a gente simplesmente vai pegar que o current user veio do current user, e o isInitLoad agora já não é mais verdade. A partir do momento que a gente carregou uma vez, aí de fato a gente está lidando com a integração que a gente teve lá no Firebase Authentication. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer no nosso repositório. É uma pequena mudança que vai trazer muitos poderes para a gente agora que a gente está usando essa integração. Fazendo isso, todos os lugares que utilizam o nosso Firebase Auth Repository vai precisar se adaptar a essa nova estrutura. Então, se a gente já fizesse desde o começo, a gente não precisaria fazer isso, mas dado que a gente viu que inicialmente não precisava e viu que agora isso é interessante, você começa até mesmo a enxergar o valor que muitas vezes você fala, e algumas técnicas parece over-engineer, mas nem sempre é tanto over-engineering, porque de fato você já está evitando um problema que na cara ele vai acontecer, que foi esse caso aqui. Então, a gente tem agora o AppViewModel e basicamente a gente vai lidar com o nosso auth result. E o nosso auth result, ele vai dar acesso a quem, né? Ao nosso
current user, que é o que a gente abstraiu. Vai ter mais uma parte do código, eu vou deixar ela aparecer quando a gente rodar o aplicativo, que aí eu acho que fica mais fácil, né? Mas deve ser algum outro view model. E agora que a gente fez isso daqui, lá na nossa main activity, a gente agora tem acesso a essa informação. A informação na qual, se realmente é o estado inicial ou não, tá bom? E dado que é o estado inicial ou não, o que a gente pode fazer? Basicamente, a gente pode fazer o seguinte. Tá vendo esse código que a gente decide se vai navegar para alguém? Pois é, esse código a gente pode executar apenas quando não for uma inicialização, tudo bem? Então aqui dentro desse nosso launch defect, a gente pode pegar o app state e a gente pode verificar se vai ter ali a inicialização. Obviamente, a gente precisa replicar esse estado, porque aqui a gente só tem acesso ao user. Então aqui no app state, a gente vai precisar do nosso val is init loading, tudo bem? A gente coloca novamente como true, a gente replica inicialmente a mesma técnica, só que no momento que a gente receber a informação lá do nosso Firebase repository, a gente também vai atualizar o isInitLoading a partir do nosso authResult.isInitLoad. Inicialmente ele vai ser verdade, então a gente vai ter o valor de verdade, e assim que ele tiver o false, a gente também vai ter o false, e a gente vai saber que a gente pode atuar. Então, agora que a gente tem essa informação, a gente pega isInitLoad. Se isso for verdade, a gente simplesmente quer fazer return launch defect, porque a gente não vai executar mais nada, nenhuma lógica que envolve essa mudança aí de destinos. Então, inicialmente, é isso que a gente precisa fazer. Óbvio, tem mais alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês, mas vamos ver se inicialmente isso daqui já traz aí um resultado interessante. Nessa execução, veja que agora ele está reclamando onde a gente precisa fazer a adaptação, então ao invés de ser user, vai ser o authResult. Com o authResult, a gente vai ter o authResult, current user, aí sim a gente consegue o e-mail. Agora vamos executar de novo. O nosso app executou e vamos ver o que vai acontecer agora nessa primeira interação. Olha só que interessante, ele entrou na tela de autenticação e depois foi para a nossa tela autenticada. Então, de fato, a gente já está conseguindo aí fazer essas navegações. Então veja que sim, funcionou tranquilamente. Só que agora vão ter mais algumas coisas que a gente vai precisar analisar, que a gente vai precisar pensar, porque nesse tipo de solução tem algumas coisas que ficam meio que nas entrelinhas e que se você não tomar cuidado vai acontecer, vai ter o bug que você não espera. Eu vou até fazer a navegação de volta para ver se tem algum bug. A princípio não teve. E não é um bug, vamos dizer assim, mas pode acontecer sim com você. Então eu vou dar mais uma navegação de volta e nesse caso específico não aconteceu. Mas vamos supor que durante essa nossa configuração de navhost, a gente indique que a nossa navegação inicial é a tela da home, tudo bem? E isso pode acontecer, afinal, o nosso destino inicial, ele geralmente é aquele destino que não é condicional. Então, se a gente pensar um pouco nessa ideia, o nosso home graph, de fato, deveria ser a tela onde o nosso usuário deveria bater primeiro. Se não desse certo, ele ia para a autenticação. E vamos ver o que vai acontecer aqui, eu quero mostrar isso para você. Olha só, o app executou e vamos ver o que vai acontecer agora durante essa mudança. Olha só que interessante, ele começou com aquele valor nulo, ele mostrou informações da tela, aí depois veio com o teste, então teve algumas coisas que não foram tão interessantes quanto a gente gostaria. Então eu vou até mesmo fazer uma navegação de volta e você vai perceber que ele fez e ele voltou para a nossa tela de home, tudo bem? Aí só depois ele fez essa navegação de volta. Então perceba o seguinte, né, que quando você faz esse tipo de solução, você vai precisar também tomar esses cuidados. Aí vai ter várias maneiras de você resolver isso, tudo bem? Se você só quiser manter essas telas, aí você vai ter que verificar se o parent ele faz parte ali da home ou então da autenticação, etc. Mas também você pode usar outras técnicas para fazer isso, como por exemplo, criar um novo destino inicial que ele vai ser focado apenas para você fazer esse loading, esse processo de primeira inicialização. E aí depois que você conseguir verificar que essa primeira inicialização foi feita, aí sim você pode de fato fazer a navegação que você espera sem apresentar um resultado inesperado para o usuário. Então como que ficaria isso na prática, né? Eu vou até criar aqui o Composable sem fazer toda a configuração de Type Safety, mas só para você ver o exemplo, né? Basicamente você criaria ali o seu Composable, colocaria um nome como se fosse de loading. Geralmente as pessoas gostam de usar como se fosse uma splash screen, uma tela de apresentação, mostrando o logo do aplicativo, algum tipo de animação, um Circular Progress Indicator, etc. Então eu vou chamar de splash screen. Então a gente está criando aqui esse destino, tudo bem? E inicialmente a gente fala que ele vai ser o destino inicial, tá bom? Porque dessa forma a gente não fica com aquela dúvida, putz, será que ele vai ver um conteúdo inesperado, etc. Então a gente não fica com essa dúvida. Aí, em seguida, o que a gente faz é colocar uma informação que a gente espera para poder fazer esse load, como é o caso, por exemplo, de um box, que nesse box vai ter um fill, max size,
e nesse Film Size a gente vai colocar ali algum conteúdo de load. Então, geralmente o que eu costumo fazer é colocar um circular, cadê? Ó, circular Progress Indicator, e aí nesse cara aqui eu tento colocar esse alinhamento centralizado. Eu usei aqui o Gemini, ele colocou para mim. É só fazer os imports, então eu faço o import aqui do nosso Android X Compose UI, que esse alinhamento é do box. E também eu já aproveito nesse momento e coloco aqui um background para que ele seja de acordo com o nosso tema, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Material, Theme, Color Scheme, Background. E aí, dessa maneira, a gente vai ter uma tela grandona que ela vai mostrar esse carregamento. Eu quero mostrar isso para você, para de fato você ver como é que vai ficar agora a diferença com esse carregamento. Vamos executar e vamos ver agora. O aplicativo rodou e olha só, ele começou a mostrar a tela de carregamento para depois então mostrar a nossa tela inicial. Então isso é bem interessante porque agora a gente não fica com aquele bug, né? Óbvio, se a gente fazer um voltar, ele ainda vai voltar com essa tela inicial, porque de fato a gente precisa fazer uma navegação que faça sentido. E aí para isso, né, a gente vai precisar fazer toda aquela configuração que a gente já viu, de backstack, etc. Então para isso a gente vai precisar também se atentar a esses detalhes. Então cada vez que você fizer esse tipo de navegação, você vai precisar também sempre se atentar se essa navegação está limpando, etc. Nesse caso em específico, né, o que a gente pode fazer é o seguinte. Durante essa navegação, deixa eu até minimizar tudo aqui para a gente ver com mais calma, a gente pode simplesmente remover esse splash screen por padrão, tá bom? E aí a gente vai ver como é que vai ficar. E aí para isso, ainda bem, né, que eu já coloquei aqui o nosso Nav Options, a gente tem aqui o nosso Nav Options, dentro dele a gente tem o nosso Pop Up To. Nesse Pop Up To, a gente pode simplesmente pegar essa Splash Screen inicialmente, tudo bem? E aí a gente pode colocar o inclusive, etc, né? Óbvio, para colocar o Nav Options, a gente tem que colocar aqui, ó, Nav Options. Aí sim, ele vai conseguir fazer essa configuração. Então, tanto nessa navegação, quanto na navegação do Home, como também na navegação do nosso Auth Graph, a gente vai fazer isso. Beleza, ele colocou. Aí agora sim, vamos ver como é que vai ficar. Beleza, o app carregou, aí agora se a gente faz a navegação de volta, olha só o que vai acontecer, ele simplesmente fecha, tá bom? Então ele funcionou da maneira esperada. Aí é claro, né, se a gente tivesse, por exemplo, agora uma execução com o usuário que não está autenticado, vamos ver como é que vai ficar. Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Minhas Tarefas, ele vai mostrar ali, vai entrar bonitinho, eu vou simplesmente deslogar, ele deslogou, beleza? Eu vou sair aqui do aplicativo e veja que também, né, nessa configuração tem esse detalhe. Então, um ponto que é legal também você pensar é o seguinte, né, que na hora que você trabalhar com esse tipo de navegação que vai ser mais global, pensa também em limpar o destino inicial de todos. Tem uma maneira de fazer isso, que agora eu não estou lembrando exatamente como faz aqui nesse código específico, mas eu vou usar uma técnica que eu achei bem interessante para esses casos, que é pegar o parent daquele destino naquele momento, porque pegando o parent, nesse caso, nossa tela de home graph, ele vai pegar o home graph, ele vai remover todo ele. Se ele pegar no auth graph, ele vai pegar o auth graph e vai remover todo ele. Então, é uma das possibilidades que a gente pode fazer. E é uma técnica um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Porque eu estava lembrando inicialmente de pegar o nosso destino inicial considerando o grafo, mas ele sempre ia ser esse splash screen. E como a gente já sabe, quando a gente navegar para o auth graph ou home graph, eles vão alternar para home ou então o nosso auth graph. Então a gente precisa sempre pegar essa informação com base na mudança de estado de navegação. E aí como que a gente vai fazer isso, né? Basicamente, a gente vai criar uma variável que a gente pode chamar de current parent route, que a gente vai pegar meio que a rota do nosso parent para aquele momento. E para pegar essa rota, basicamente a gente vai ter aqui, ó, a partir de by mesmo, né, o nosso nav controller backstack entry as state. A partir dessa informação, cada vez que a gente mudar as nossas rotas, a gente vai ter aí, de fato, uma informação nova, né? Eu posso até chamar nesse momento de current backstack, que é ele que vai ficar mudando de valor. Aí sim, a partir desse current backstack, eu vou ter acesso ao nosso current parent route, que vai ser a partir do nosso current backstack destination. Aí eu tenho que pegar o parent e depois eu tenho que pegar o nosso route. É dessa maneira que a gente faz. Aí é claro, um ponto importante, isso daqui é sempre nullable. Então vai ser um código um pouquinho mais chato da gente colocar essa informação. A gente sempre vai ter que lidar com esse nullable, tá bom? Então como que a gente pode fazer isso, né? Basicamente o que a gente pode fazer é o seguinte.
Se ele for nulo, a gente não vai fazer essa execução que a gente espera. Então a gente vai colocar aqui, ó, current parent root, a gente vai colocar aqui diferente de nulo. Então deixa eu colocar aqui, ó, diferente de nulo, porque sempre vai existir a cada mudança que a gente quiser realmente fazer as nossas ações. Aí, a partir do momento que ele não for nulo, a gente vai colocar esse código de navegação. Então, vai ser basicamente isso. Fazendo isso, o que muda na prática, né? Basicamente, a gente vai simplesmente mudar essa nossa rota. A gente vai usar a rota do current parent. Então, deixa eu pegar aqui, ó, parent root. É basicamente isso. Então, ao invés de usar esse splash screen, a gente pega o parent root e manda para os dois, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer. A gente pega essas informações e coloca durante essa navegação. Então, agora vamos testar para ver se realmente funciona como esperado. Então, deixa eu executar aqui. Agora que o nosso app foi executado, teve mais um detalhe que eu não me atentei e que foi legal até mesmo para mostrar para você. Quando a gente utiliza esse nosso current parent root, nem todos os destinos eles terão um parent, como é o caso aqui do nosso splash screen, que ele é o destino inicial e ele mesmo é o próprio parent, ou seja, ele não tem alguém acima dele, tá bom? Em outras palavras, essa solução que a gente fez, ela não vai fazer essa condição que a gente precisa, que é verificar depois se o estado do nosso usuário, ele vai ter usuário ou não. Então a gente não pode usar o código dessa maneira. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa condição superior usando um valor que ele sempre vai ser nulo. E então o que a gente pode fazer nesse caso? Basicamente, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse current parent root que a gente teve acesso e podemos fazer a verificação dele se não for nula. Se não for nula, aí sim a gente quer executar esse código, que é o parent root. Caso contrário, a gente quer fazer uma outra execução de pop backstack, que aí sim a gente pode pegar do nosso destino daquele momento. Então, é uma das maneiras que a gente pode fazer. Aí, no caso, né, a gente pode considerar da seguinte forma. A gente pode pegar o pop up to e podemos até mesmo pegar o nav controller, graph e pegar ali o destino inicial, que aí a gente não precisa sempre se atentar se vai ser splash screen ou alguma outra coisa. Então, é uma outra maneira de fazer essa execução. Então, o nosso código, no final das contas, ele fica dessa maneira. Eu vou até simplesmente colocar aqui nas outras partes do código, só para a gente testar. Aí, se tudo der certo, a gente pode ver um outro passo para fazer uma refatoração. Vamos fazer o teste. Agora o nosso app rodou novamente e veja, ele começou a fazer o loading, aí ele entrou na nossa tela de autenticação, tudo bem? Eu vou voltar para ver se tudo funciona. Olha só, ele voltou e ele de fato saiu do aplicativo. Agora eu vou executar de novo e fazer ali o logout, voltar e ver se funciona. O nosso aplicativo rodou, ele entrou novamente na tela inicial, que é onde ele fez a autenticação, beleza, entrou agora na tela onde a gente faz a autenticação, deixa eu voltar e vamos ver o que vai acontecer. Ele voltou e fechou o aplicativo, tudo bem? Aí só fazer a última execução, que é para entrar na tela de autenticação, para ter a certeza. Ele entrou aqui na tela de autenticação, vamos voltar só para ter a certeza, ele vai voltar e vai fechar o app. Da mesma maneira, se a gente entrar e fizer a autenticação, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele vai fazer aqui a autenticação, beleza, Alex 1234, vamos entrar e vamos ver aí o que vai acontecer. Ele entrou na tela inicial, que é a área logada, vamos sair aqui do aplicativo, ele vai lá e sai, ou melhor, só navegação de volta. Então sim, a nossa solução, ela funciona. Eu vou deixar esse código para refatorar, talvez até num comentário para não levar tanto tempo, porque já levou bastante tempo aqui de vídeo. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês, era essa técnica que eu acho ela bem interessante, bem importante quando a gente está trabalhando em um aplicativo Android, considerando essas técnicas de autenticação, sair do aplicativo, etc. Você vai perceber que esse tipo de controle de estado mais global, ele pode ser bastante útil em diversas situações. Aqui foi para autenticação, mas você pode usar para muitos outros casos que você vai ver aí no seu dia a dia, tá bom? Então eu conto aí com a sua participação nos comentários para deixar aí o que você achou dessa implementação. Eu particularmente acho muito legal. Deixa like, comentário apenas para engajar o vídeo se for o caso. Faça inscrição se ainda não fez, vire membro se puder também, porque tudo isso apoia o canal. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!